Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira. Terça-feira, dia 26 de agosto do ano de 2025. Agradecemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso por poder estar aqui nesta manhã. Podemos dizer que o Senhor nos sustentou, nos guardou nesta noite, nos deu uma noite reparadora, renovação das nossas forças, nossas energias. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos a Deus por este novo dia de vida que Ele está nos otorgando. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página do Facebook. Somos pastores, somos missionários, aqui na Igreja Luz para os Povos da cidade de Cacequi, situada na rua Prudente Domingues 440, onde já vamos começar a convidar você para sexta-feira participar do nosso culto de oração, de ter um tempo de oração, de búsqueda do Senhor, de estar ali na presença de Deus, apresentando nossas petições e nossos agradecimentos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Já nesta manhã também queremos dar os bons dias à nossa irmã Maria, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Que este seja um dia de grandes bênçãos, não somente para ela, senão também para seu esposo, seus filhos, sua família, venha a ser abençoada nesta terça-feira, 26 de agosto do ano 2025. E estamos falando dos sofrimentos de um apóstolo. Estamos falando dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Estamos vendo a vida, praticamente, do apóstolo Paulo. E hoje, neste dia de hoje, nós vamos entrar na palavra do Senhor quando o apóstolo Paulo fez a sua primeira viagem missionária, quando ele foi separado junto com Barnabé. Paulo e Barnabé são separados pela igreja para então serem os missionários daquela época. Diz no capítulo número 15, verso número 36, do livro de Atos dos Apóstolos. Após alguns dias, Paulo disse a Barnabé: voltemos e visitemos os irmãos em todas as cidades nas quais temos proclamado a palavra de Deus para ver o que estão fazendo. E Barnabé desejava levar a João, que era chamado Marcos, mas Paulo não queria levá-lo consigo porque os abandonara quando estava em Panfilha e não fora com eles. E devido a esta controvérsia, separaram-se um do outro. E Barnabé tomou a Marcos e navegaram e se dirigiram a Chipre. Mas Paulo escolheu a Silas e partiu, sendo encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E viajava pela Síria e Cilícia, confirmando as congregações. Se nós damos volta um pouquinho mais, umas folhas mais para trás, vamos ver as primeiras viagens do apóstolo Paulo. Mas nesta manhã, nós queremos nos centralizar nesta viagem missionária de Paulo e Silas. Como vai ser? Quem vai acontecer? É uma passagem bastante conhecida. Louvores, canções têm se feito referente a esta passagem bíblica, muitas vezes pregada por todos os lados. É uma passagem bastante conhecida, a passagem de Paulo e Silas. E no capítulo número 16 é onde nós vamos centralizar nossa mensagem hoje. Paulo, então, ele chega em Derbe, chega em Listra, e ali ele vai conhecer a um discípulo chamado Timóteo. O jovem Timóteo, que logo vai ser também um missionário, vai ser um pastor, vai ser um discípulo do apóstolo Paulo,
ao qual ele vai escrever 2 cartas direcionadas para este jovem discípulo. Então, Paulo levou consigo, teve que circuncidá-lo por causa dos judeus, pois a sua mãe era da nação dos judeus, porém o seu pai não. Então, ele não era circuncidado, então Paulo teve que circuncidá-lo, não porque fosse uma obrigação, pois agora ele estava na graça. Esse pacto da circuncisão é para o povo de Israel, é para o povo judeu, porém, com a graça do nosso Senhor, quando chegou através de Jesus Cristo a nossas vidas, a palavra de Deus diz que nós devemos de circuncidar os nossos corações e não o nosso prepúcio. O que quer dizer isto? Que temos que cortar, que temos que eliminar aquelas coisas que estão demais dentro do nosso coração. Então, o jovem Timóteo vai ser circuncidado e vai começar então a andar pelas cidades pregando e ensinando a palavra de Deus e a guardar as ordenanças que os apóstolos tinham ensinado. Agora, Paulo então, ele vai chegar numa cidade chamada Mísia, e chegaram também, ao sair de Mísia, chegaram à região de Troado, onde apareceu a Paulo uma visão de noite, como um homem macedônio que estava de pé e lhe suplicava dizendo: vem a Macedônia e nós ajuda. Vem a Macedônia e nós ajuda. Este homem que apareceu para Paulo, este homem que aparece para Paulo, vai então, é uma visão, é um anjo do Senhor que aparece para Paulo e vai dizer: passa por Macedônia, vem a Macedônia e nós ajuda. O que aconteceu? Paulo vem obedecer o chamado. Paulo vem obedecer a ordem do Senhor, tanto Paulo como Silas. Agora, isso é algo importante nas nossas vidas, ouvir o chamado do Senhor. Muitas vezes Deus vai nos colocar em lugares que talvez nós nem sonhássemos com estar, ou muito menos quiséssemos estar nesse lugar. Porém, o chamado do Senhor é algo que nós devemos de obedecer, que devemos de cumprir. Paulo vai ser chamado para Macedônia. Paulo vai chegar à cidade de Filipos, que é a capital da Macedônia. E ali Paulo então vai começar a anunciar a palavra do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que ali em Filipos eles estiveram ali e durante o dia de repouso saímos fora da entrada da cidade à beira do rio, porque ali se observava uma casa de oração. Capítulo número 16, versículo número 13. Paulo vai encontrar uma casa de oração, uma casa onde as pessoas se congregavam, uma casa onde as pessoas reuniam-se para poder estarem juntos, orar, clamar ao Senhor, compartilhar uma palavra, compartilhar um louvor, estar em comunhão no partir do pão. Este povo, então, se reunia numa casa chamada uma casa de oração, diz aqui na minha tradução. Que importante que é isto, de nós ter uma casa de oração, de ter um lugar onde congregar. Talvez você nunca pensou ou nunca passou pela sua mente de abrir a sua casa para fazer uma reunião de oração junto com os seus vizinhos, junto com os seus amigos, junto com aqueles que estão ali ao redor. Talvez você nunca pensou nisso. Talvez você nunca se interessou neste quesito, vamos dizer assim, de poder fazer da sua casa também uma casa de oração. E ali havia uma certa mulher de Tiatira, cujo nome era Lídia, que vendia púrpura e temia Deus. E nosso Senhor abriu seu coração e escutava o que dizia Paulo.
esta mulher vai se converter ao Senhor, logo vai receber os apóstolos na sua casa. Logo vai acontecer algo. Logo vai acontecer algo que vai mudar tanto a Paulo como também a Silas. Vai mudar a situação deles nesse lugar. A palavra de Deus vai nos dizer que sucedeu que, indo nós à casa de oração, onde eles se dirigiam, Paulo e Silas, saiu ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e dava muitos lucros aos seus senhores com as adivinhações que ela fazia. E seguindo ela a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vós anunciam o caminho da salvação. Estes homens são filhos do Deus Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo, que os anunciam o caminho da salvação. Era uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Mas mesmo assim, ela estava declarando, ela estava reconhecendo, ou seja, o espírito maligno que estava dentro daquela mulher sabia quem era Paulo e sabia quem era Silas. O espírito maligno que operava através daquela mulher, um espírito de adivinhação, de engano, reconhecia que Paulo e Silas serviam ao Senhor Deus Todo-Poderoso e de que eles estavam anunciando o caminho da salvação. Isto diz a palavra de Deus aqui, que ela gritava todos os dias isto para Paulo e para Silas. Agora, isto incomodou o coração de Paulo. Sabe, muitas vezes as pessoas te dizem: Deus te abençoe, a paz do Senhor. Como é tão comum hoje ouvir de pessoas, da boca de pessoas que não têm uma vida com Deus, que não conhecem ao Senhor e mais ainda não conhecem a verdadeira paz, a paz que somente Jesus Cristo pode dar. Porque tem uma paz que é somente dada por Jesus Cristo. Minha paz eu dou, minha paz eu deixo, não como o mundo vos dá, mas como eu dou, disse Jesus lá no Evangelho de João. Então, pessoas que não têm conhecimento algum de Deus, que não têm vida com Deus, que muito pelo contrário, andam servindo a espíritos malignos, que andam servindo ao próprio Satanás, e pessoas passam e te dizem a paz do Senhor. Nós não sabemos se essas pessoas estão sendo sinceras, desejando que a paz do Senhor venha sobre nossas vidas, ou somente estão zombando. Tem outro motivo. Eu, para desejar a paz do Senhor para outra pessoa, eu tenho que ter paz também no meu coração. Isso é algo muito importante que nós devemos de ter presente. Eu, para poder dar a paz para outra pessoa, eu devo ter também paz no meu coração. Jesus nos ensina a respeito disto e um dia vamos falar sobre esta questão da paz do Senhor. Bem, Paulo então vai fazer algo. O versículo 18 diz: e desta maneira o fazia durante muitos dias. Então Paulo, indignado, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te ordeno que saia dela, e no mesmo momento saiu. Disse a quem? Ao Espírito. Paulo não bateu boca com aquela mulher. Ele não falou absolutamente nada para a mulher. A palavra de Deus é muito clara quando está dizendo que Paulo disse ao Espírito. Ele repreendeu aquele espírito em nome de Jesus. Às vezes nós batemos boca com a pessoa, mas nós temos que repreender o que está por detrás daquela pessoa. Pessoas são usadas por um inimigo quando deixamos brechas. Imagine Pedro. Nós pela noite estamos falando sobre Pedro. Mas imagine Pedro em Mateus capítulo número 16.
Pedro, em capítulo número 16 de Mateus, ele primeiro vai dar uma revelação tremenda, e vai ser honrado, vai ser exaltado. Os demais discípulos vão ficarem assombrados com aquilo que o apóstolo Pedro vai revelar. Mas logo em seguida ele vai estar recriminando o Senhor, vai estar querendo impedir de que o Senhor desça até a cruz, que suba para Jerusalém para ser crucificado. E o Senhor que diz? Que repreende a Satanás. Repreende a Satanás. Não repreende diretamente a Pedro. Ele poderia ter dito: Simão, eu te repreendo. Simão, eu te... Não, ele disse: Satanás, afasta-te. Não sejas pedra de tropeço. Ele repreende ao próprio espírito maligno. Por que digo isso? Porque muitas vezes nós enfrentamos a pessoa, e não é a pessoa. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, a partir do capítulo número 6, a partir do versículo número 10, ele vai dizer que nós não temos luta contra sangue e carne, mas sim contra principados, potestades que habitam nas regiões celestes. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados que habitam nas regiões celestes. Agora, aí vai começar o sofrimento de Paulo. Aí vai começar a perseguição. Versículo número 19 diz que, vendo seus senhores que saíra dela a esperança dos seus lucros, lançaram a mão de Paulo e Silas e os arrastraram e os levaram para a praça. A palavra de Deus é clara quando está dizendo que eles estão sendo arrastrados. Eles estão sendo empurrados. Eles estão sendo levados à força até a praça. Para quê? Para serem julgados, para serem condenados, para serem expulsos daquela cidade. Vai continuar dizendo a palavra de Deus. E apresentaram aos soldados e às autoridades da cidade, dizendo: estes homens alvoroçam nossa cidade, porque são judeus, e nos pregam costumes que não nos é lícito aceitar nem praticar, porque somos romanos. Aqui tem algo interessante, que Paulo não falou que ele também era romano. Estes homens que estavam ali, se utilizaram do desprezo que tinham os romanos pelos judeus, para poder então também acusar a Paulo. E lembrando que, anteriormente, Paulo era um perseguidor da igreja, e a perseguição ainda estava em andamento. Em cada cidade que Paulo chegava, era perseguido. Em cada cidade que os apóstolos chegavam, eram perseguidos, porque aquela cidade sofria uma transformação. Quem dera que nossa cidade de Cacequi sofrera uma grande transformação com o poder de Deus. E se reuniu uma grande multidão contra ele. Então os magistrados rasgaram as suas vestes e os ordenaram que os açoitassem. Este é o apóstolo Paulo. Este é o sofrimento de um apóstolo. Agora ele está sendo açoitado. Por quê? Porque simplesmente estava anunciando o caminho de salvação. Ele está sendo açoitado, está sendo golpeado, está sendo maltratado. Que diferença dos nossos dias de hoje. Nossos dias de hoje, se alguém nos falar alguma coisa, vamos à loucura. Não sabemos o que fazer. Na realidade, talvez não suportaríamos o que suportou o apóstolo Paulo. E depois de castigá-los severamente, os colocaram na prisão e deram ordens à guarda da prisão de que os vigiassem com muito cuidado. E tendo recebido esta ordem, os lançou no calabouço da prisão, segurando os seus pés no tronco. Para quê? Para que não fugisse, para que não saísse.
estavam ali dentro de um calabouço, dentro de uma prisão, como dois criminosos perigosos, pois tinham que estarem vigiados, porque eram considerados perigosos para aquela cidade, para aquelas pessoas. Por quê? Porque Satanás tinha se levantado contra o apóstolo Paulo, porque Paulo tinha repreendido a um espírito maligno, porque Paulo tinha libertado aquela jovem que estava possuída pelo espírito maligno de adivinhação. Agora ela ficou livre, e ao ela ficar livre disto, também ela ficou livre dos seus senhores, pois se eles tinham lucro, ela era uma escrava deles. Veja bem o que Satanás faz com as pessoas. As pessoas se tornam escravas umas das outras, sentimentalmente ou talvez emocionalmente, mas ficam escravizadas por outras pessoas. Era meia-noite e Paulo e Silas, versículo número 25 do capítulo número 16. Era meia-noite e Paulo e Silas, que estavam fazendo? Estavam conversando dentro da prisão. Estavam dizendo: poxa, não sabia que pregar o evangelho traria todos estes desconfortos, todos estes problemas, todas estas angústias. Eu não sabia disto. Eu nunca pensei que isto viesse acontecer na minha vida por estar pregando o evangelho. Talvez estariam falando isso, talvez nós pensamos que eles estariam falando isso sim, mas não. Paulo e Silas estavam ali orando, estavam louvando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso era o que eles estavam fazendo. Estavam orando, estavam louvando, estavam glorificando o nome do Senhor. Agora, eles tinham sido açoitados. Eles não estavam numa situação de conforto. Eles não estavam dentro de um hotel. Eles não estavam numa cama com colchão macios. Eles não estavam numa sala sentados em cadeiras estofadas. Eles não estavam comendo um churrasco. Eles estavam presos. Estavam com seus pés no tronco. Estavam tirados no chão, onde ali nesses calabouços da antiguidade tinha toda sorte de insetos e animais. Ali deveria ter ratos, baratas, aranhas, grilos, o que você imaginar poderia ter ali, porque ali também era um lugar imundo, pois os presos estavam acorrentados e faziam suas próprias necessidades ali naquele lugar. Não tinham a oportunidade de dizer: eu quero ir no banheiro. Não. Faziam as suas necessidades ali. Eram maltratados, eram chicoteados. A comida era jogada no chão para que eles pudessem alimentar-se, com prato, sem prato, enfim. Essa era a situação do apóstolo Paulo. E que eles estavam fazendo? Louvando e orando ao Senhor. E vai nos dizer a palavra de Deus que repentinamente, à meia-noite eles estavam fazendo isso. E repentinamente sobreveio um grande terremoto e os fundamentos da prisão foram sacudidos. E imediatamente se abriram todas as portas e as cadeias de todos se soltaram. As cadeias de todos se soltaram. Veio um grande terremoto. O terremoto sacudiu os alicerces daquela prisão. O terremoto sacudiu aquela prisão. O terremoto abriu as portas da prisão. O louvor, a adoração, a oração é a arma que os homens de Deus têm para poderem conquistar, para poderem alcançar, para poderem chegar a uma meta que têm pensado em chegar. As portas da cadeia foram abertas.
Permita-me dizer-lhe algo nesta manhã de terça-feira. As portas vão serem abertas para você. Vai vir um grande terremoto na sua casa, na sua família, e portas vão ser abertas. Mas portas de bênção, portas de liberdade, já seja na área da saúde, já seja na área financeira, vão se abrir essas portas no nome de Jesus. E ao despertar o guarda da prisão, o guarda estava fazendo o quê? Estava dormindo, estava tranquilo. Eles não tinham como fugir dali. Estavam acorrentados, seus pés no tronco, mas não contavam com o poder de Deus a favor daqueles que o temem. Não te importes por aquele que possa querer te fazer mal. Não te estresse por aquele que está falando mal de você. Não se preocupe porque possam fazerem contra você, contra a sua família. Pois Deus cuida dos seus filhos. Talvez podemos até passar por um leve período de tribulação, mas o Senhor vai manifestar o seu poder. Vai manifestar o seu poder e vai honrar a sua fé. Paulo e Silas não se queixaram. Paulo e Silas não se queixaram. Paulo não se utilizou da sua cidadania romana para poder evadir ou para poder evitar ir para o cárcere ou ser açoitado. Ele estava esperando a oportunidade em Deus. E vai acontecer. E vai acontecer isto. O guarda vai tomar uma espada e vai querer tirar a sua própria vida. Porque isto era lógico. Os soldados, quando um prisioneiro fugia, ele era executado. Isto nós vemos aqui no livro de Atos, do capítulo número 12, quando Pedro também foi libertado de uma cárcere. E logo, Herodes vai mandar executar a toda a guarda, aqueles 16 soldados que estavam ali cuidando de Pedro. Então, já por si, o carcereiro de Filipos decide quitar-se a vida. Ele vai se suicidar. Mas Paulo chamou em alta voz e lhe disse: não te faça mal algum, porque todos estamos aqui. Então ele, acendendo uma lamparina, saltou para dentro e, tremendo, prostrou-se aos pés de Paulo e Silas. E tendo-os tirado, lhes disse: senhores meus, que tenho que fazer para ser salvo? Então lhes disseram: crê em nosso Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes falaram a palavra do Senhor, a ele e a todos os da sua casa. E ele os tomou naquele mesmo momento, durante a noite, e lhes lavou as feridas dos açoites, e depois foram batizados ele e todos os da sua família. E os levou e os fez subir para a sua casa e pôs a mesa diante deles. Ele e toda a sua família se regozijavam na fé em Deus. Se Paulo não tivesse ido para aquele lugar, este homem não tinha sido salvo. Nem sua casa, nem a sua família. Através do sofrimento, Paulo ganha várias pérolas para a sua coroa. Não somente Paulo, senão também Silas, ao ganhar uma família inteira para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a história não termina aí. Vamos entregar o mate para a pastora. A história não termina aí. A história finaliza da seguinte maneira: quando os magistrados enviaram os seus oficiais para que dissessem ao chefe dos prisioneiros: põe em liberdade a esses homens,
Mas Paulo e Silas já estavam livres, porque existe um poder maior. E esse poder é o poder de Deus. E ao escutar isto, o carcereiro entrou e disse a Paulo estas mesmas palavras. Os magistrados deram ordem de liberá-los. Sai, pois, agora e ide em paz. Mas Paulo lhe respondeu, agora vem a vez de Paulo. Mas Paulo lhe respondeu, nós, sem haver cometido falta alguma, fomos açoitados por eles em público, embora somos cidadãos romanos. E depois nós puseram na prisão, e agora nos fazem sair secretamente, de maneira alguma, mas que venham eles nos tirar. Então os oficiais foram e disseram aos magistrados estas palavras, que eles disseram, os quais, ao escutar que eram romanos, temeram. Ao ouvir, ao saber de que Paulo e Silas também eram romanos, tiveram medo e vieram a eles. E lhes suplicavam que saísse e deixasse a cidade. E depois de sair da prisão, entraram na casa de Lídia. E ao ver ali os irmãos, confortaram-nos e depois partiram. Sofrimento de um apóstolo. Cada sofrimento, uma grande vitória de parte de Deus para o apóstolo Paulo. Nesta ocasião, acompanhado de Silas. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, nesta manhã, ó Pai, eu quero orar por aquelas pessoas, ó Deus, que estão aprisionadas, Pai. Estão aprisionadas nos seus pecados, que estão aprisionadas em vícios, que estão aprisionadas, Senhor Deus, em religiões, e que querem, Senhor amado, serem livres, meu Pai. Eu clamo por elas, meu Deus, para que venham alcançarem essa liberdade, para que Tu venhas, Senhor Deus, repreender esses espíritos malignos que estão atuando sobre elas, que elas estão escravizando, meu Pai, e que eles venham bater em retirada e que vajam para lugares secos e desérticos, meu Deus. Senhor, dá liberdade, meu Pai, dá liberdade, Senhor, para aquele que deseja ser livre de todas as aflições do inimigo. Pai eterno, eu te agradeço nesta manhã, Senhor, e queremos, Senhor Deus, que Tu abençoes a cada uma daquelas pessoas que vão estarem assistindo este vídeo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém e amém. Logo, 20 e 30 horas, estamos com a nossa transmissão em espanhol. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém.